Salve, salve, nação, nação. Vambora aqui com mais um vídeo, né? Flamengo jogou super bem, goleou por 4-1 e deixou uma impressão muito boa no primeiro jogo da temporada do time titular. Então essa reestreia do Gerson, né? Que acertou todos os passos que ele deu. Vitor Pereira gostou do que viu, eu acho, eu tenho essa sensação. E o Flamengo já deixou uma boa impressão do time titular para o restante da temporada. Óbvio, é português, sei lá o que, mas é aquilo, né? O primeiro jogo conta muito. Se tivesse perdido, seria outras coisas. Mas deixou uma boa impressão o Flamengo, com um show que deu dentro de campo. É esse aí, 4-1, gol de Pedro, Gabigol, Thiago Maia e assim por vai. Outra coisa, deixe seu like e sua inscrição para ajudar o canal. Créditos, a ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos. Vambora pro vídeo nação. E eu acertei meu palpite. Menos de 3 gols nem comemorava. Eu acertei meu palpite. É isso aí, tamo junto, valeu! Flamengo. Em termos de pintar a casa, ou deixar para pintar um pouco mais para frente, ele começa basicamente com o time do ano passado, mas com uma estrutura um pouco diferente, porque o Dorival usava o diamante, né, ou como queiram, o losango. E o Vitor Pereira ele vai com uma estrutura clássica de anos 90 no futebol brasileiro, né? 2 zagueiros, 2 laterais, 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes. Só chamado de quadrado no meio campo. Isso. É basicamente uma coisa assim, para quem gosta dos números e das linhas e tal, é quase um 4-2-2-2. É isso que, é isso que ele faz. Ah, mas como que vão ficar na linha de meias? Como vai ficar a linha de meias com De Arrascaeta e Everton Ribeiro marcando por fora quando o Flamengo enfrentar um adversário? Não sei. Não sei. Não é para agora essa pergunta. Não é para o primeiro jogo. Eu sei, pessoal. O Real Madrid jogou hoje. Levou um baile do Barcelona na decisão da Supercopa, mas um baile mesmo em alguns momentos. O Léo participou da transmissão, nós mostramos, inclusive, que ele me revelou. Nós mostramos o jogo. E não tem como. Lá para vir com a gente, ó. E não tem como, algo que já acontecia na semana passada, quando o Real Madrid perdeu pela Liga Espanhola e tal, se projetar, mas a final do Mundial, esse é o momento. Talvez seja o momento mesmo. Mas o Flamengo tem que primeiro começar a trabalhar de maneira competitiva. Antes de Mundial, tem uma Supercopa com o Palmeiras. É óbvio que não existe condição de comparar as duas coisas em termos de objetivos, mas esse jogo com o Palmeiras vai ser o primeiro em que o Flamengo vai ser medido contra alguém. Sim. Né? E eu acho que até lá, até a estrutura pode ser um pouco diferente. O Vitor já vai ter mais conhecimento. Ele vai usar esses jogos do Campeonato Estadual para complementar treinamentos. Para mim, esses jogos são isso, são treinos com uniforme. Ah, mas quando o Flamengo enfrentar os rivais do Rio, que são rivais tradicionais e sempre serão, independentemente do momento técnico ou da era em que nós estejamos nos referindo, o jogo vai ser importante. Fluminense, Botafogo, Vasco, é óbvio. Mas não estão nessa sequência. Mas não estão nessa sequência, também não é uma questão para agora. E o que deu para ver hoje? Uma estrutura semelhante à do ano passado, já com algumas modificações, porque o treinador pensa o futebol de uma outra forma. Aliás, ele foi contratado para isso, para aplicar o time do Flamengo a maneira como ele enxerga, ele pensa o jogo. Mas a qualidade técnica do Flamengo é um negócio fora do normal. Aqui no Brasil é difícil encontrar alguma coisa que se equipare. Ô Bertozzi, em que pese seu jogo contra a Portuguesa, a gente vai sempre, no começo de temporada, a gente sempre vai fazer essa ressalva, né? Calma, é o começo, é o jogo contra A, B, C, ainda não tem um clássico, ainda não tem um jogo pesado. Mas em que pese o jogo contra a Portuguesa? Você olha o Gerson, e a expectativa era, o Gerson vai chegar, ele vai estar em casa, ele vai se encaixar ali, vai sair jogando e está tudo certo como se nunca tivesse saído. Você teve essa impressão ou não? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite, companheiros, fã de esportes. Ao contrário do que dizem as más línguas, é um prazer estar aqui com os companheiros. O problema é a gente. O Pedro Ivo é um eterno provocador. Depois da satisfação de fazer um jogo com Gavi, Pedro, Lewandowski. Que coisa maravilhosa, hein? Espetáculo todo. A gente pôde acompanhar aí agora uma rodada dos estaduais. Flamengo, mas aí Flamengo você tem o prazer de assistir um jogo com... Não tem o Pedro, mas tem o Pedro. Tem o Pedro. Não tem o Gabi, mas tem o Gabi. Mas aí você está citando... Eu prefiro não comentar nada do William. Mas aí você está citando o creme do creme também. Você já está arrumando bons trocadilhos para a imprensa da Espanha quando for falar sobre o Mundial, né? Não tem Pedro e Gabi, mas tem Pedro e Gabi. Bem pensado, William. Aí.
Vamos lá, então. Alô, marca. Alô, As. Fica a dica. Tô dando a deixa, hein? O Gerson tem uma questão também, além da adaptação ao modelo, ao clube, ao Maracanã, são coisas que ele não precisa ser apresentado, ele fez todo um trabalho para a temporada no meio do ano, né? Uma preparação física, inclusive, para a temporada que começava no meio do ano. Já para o jogador brasileiro é um pouco diferente, porque a temporada terminou mais cedo, então a pré-temporada começou mais cedo. Normalmente, em janeiro, os times estão mais atrasados fisicamente do que estão agora, por causa dessa diferença aqui de preparação. Então, não é que ele chega num nível tremendamente diferente do resto também. Mas, como encaixe, eu acho muito natural numa dupla de volantes, né? Ele e o Thiago, porque ali você tem dois que podem um sair mais, o outro ficar mais, e isso se coordena bem. O Eugênio já pontuou como o Gerson ajuda muito mais a vir fazer a iniciação, a buscar a bola, às vezes até entre os zagueiros para distribuir. Mas acho o encaixe muito fácil de fazer, não é nenhuma revolução. O Flamengo desse ano não é um caso de recomeço, de reconstrução, né? É um caso de sintonia fina mesmo, um caso de mudar peças de lugar, ajustar, estimular a concorrência. Sim. Então, por que o jogo de hoje, que o André descreveu como um treino de uniforme, uma extensão da pré-temporada, é um pouco mais? Porque queira ou não, tem 50 mil pessoas no estádio, né? Você quer apresentar um bom papel, tem adversários que estão fazendo ali o jogo da vida, porque para jogadores de times como a Portuguesa é quase um casting para você ter emprego o ano inteiro, né? Da maneira que funciona hoje o futebol brasileiro. Para esses caras o jogo vale muito. Então, é um tipo de desafio que pode não ser o maior desafio técnico, mas tem um contexto ali minimamente competitivo. E todo mundo quer, é claro, fazer seu melhor. E acho que funcionou muito bem. Especialmente, acho que a questão dele mostrar desde o começo que a dupla Gabigol-Pedro, essa não vai ter uma alteração de funcionamento tão grande quanto o setor de meio campo. E acho que ele acerta com relação a isso, né? Porque deu muito certo ano passado, para que mexer, né? E é novo para o Vitor, dois atacantes. Sim, exato. Exatamente uma coisa que ele faz. Então, acho que o modelo não vai mudar muito, mas em relação ao Gerson, que foi sua pergunta, William, eu acho que é muito natural a adaptação, assim, não faz tanto tempo que ele foi também, né? E fisicamente você vê que ele está bem, né? Então acho que não vai demorar para ele ser uma peça fundamental desse time. Talvez já para o Mundial, né? Tudo bem, Pedro? Tudo bem, William. E até para brincar, porque tem um fã de esporte rubro-negro que ele pediu para lembrar, porque para eles o que interessa é que o Flamengo é hoje real, não, né? Exatamente, é verdade. Porque o debate vai se dar sobre isso durante as próximas semanas. No meio de semana, o André estava lembrando aqui, né, de outros momentos do Campeonato Espanhol, quando perde. Durante a semana, aquele jogo contra o Valência já não foi bom. Passou, foi nos pênaltis, mas já não atuou bem. E aí no dia seguinte a molecada do Flamengo ganha, então já não tem jeito. Até lá vai ser assim. A gente libera. Até lá vai ser assim, eu acho que é um ponto muito importante quando o Léo cita a questão das 50 mil pessoas, porque é isso, André. O André está certo. É um treino de luxo, é uma extensão da pré-temporada. O Flamengo não precisa fazer muito. Ele acelera em 2, 3 momentos, constrói gol contra a defesa portuguesa com muita facilidade, porque as peças jogam com muita facilidade. Tem uma jogada do Everton Ribeiro no primeiro tempo. Seria um golaço. A tranquilidade com que se penetra ali na área da Portuguesa, troca de passe. Às vezes você parece que passou um tempo da bola, mas você corrige rápido, porque a outra defesa é frágil. Ele tira um defensor de uma forma muito bonita, tenta tirar o goleiro também com um toque por cima. Então a qualidade ela vai sobrepor sempre nesse tipo de competição, como é o Campeonato Carioca. Agora, voltando no ponto dos 50 mil. É melhor entrar e ganhar. Claro, é melhor entrar e fazer 4 gols. É melhor entrar e começar a alimentar um ambiente de vitórias às vésperas de uma viagem para o Mundial. E o torcedor do Flamengo sabe bem como começou a última temporada, com aquela coisa do treinador novo, muito teste, o tal chegou pintando tudo no quarto, a bola não entrava, então independente do elenco ser bom, das projeções serem boas, o resultado não via, isso acaba mexendo. Então se você tem que dar alguma resposta quando o jogo é oficial, é a vitória. A gente vai poder se debruçar sobre o Corinthians, falar de desfalque, de início de trabalho, mas dá uma preocupada porque se viu muito pouco. Vai falar de São Paulo, a vitória exatamente não foi construída como poderia imaginar. O Palmeiras não vence ontem. Então, você fazer 4 gols, carimbar 50 mil pessoas, estreia dos titulares, Vitor Pereira, você está olhando para o Mundial, querendo ou não, é o que se dá para tirar de positivo. O resto, acho que muito pouco. A adaptação do Gerson, acho que ela vai acontecer. O funcionamento de Pedro e Gabi, ele já acontecia. Hoje deu para ver uma mudança ali, né? Ayrton, à esquerda, parece que vai ser o lado onde vai subir mais. Ano passado, à direita, é o lado onde subia mais o ataque do Flamengo. Mas se for para começar de uma forma, que seja com 4 gols, Gabriel e Pedro balançando a rede. Porque lá na frente sempre tem aquela coisa aí, vai viajar para o Mundial, mas o Gabriel não balançou a rede esse ano ainda. O Pedro não sei o quê. Então você vai tirando essas coisas do caminho. Acho que é importante. É o que dá para tirar dessa primeira exibição do time principal do Flamengo. O Flamengo olha para o Real Madrid e vê que não é o melhor momento do time do Ancelotti.
O time não está jogando. Aliás, não só o Real Madrid. O Real até já começou a apresentar isso um pouco antes da Copa do Mundo. Sim. Mas outros clubes europeus viraram fio após a Copa do Mundo. Por exemplo, o City do Guardiola. A Paris Saint-Germain perdeu a segunda vez. Paris Saint-Germain. Há outros, né? É. O Liverpool também não vem bem, embora não tivesse começado a temporada muito bem, mas eu acho que piorou o rendimento dele. Então, há clubes europeus que sentiram essa interrupção no meio da temporada até que eles reencontrem o ritmo de competição que eles tiveram em algum momento. Isso pode demorar. É sempre importante a gente ressaltar que a distância técnica entre futebol europeu e futebol sul-americano ainda existe, ainda é bem razoável. Mas também é importante a gente lembrar que no futebol sul-americano, o Flamengo é hoje a principal força. Ele está acima da média do futebol jogado na América do Sul. Sim. Então, isso encurta as diferenças. É jogar. Assim, não vou dizer que o Flamengo é favorito contra o Real Madrid. Você não vai ouvir isso da minha boca. Tudo bem. Mas, acho que eu ouvirei de raríssimas pessoas isso. Mas é tentar apostar tudo nessa possibilidade. A gente vem de um Mundial ano passado em que o Palmeiras leva o Chelsea para a prorrogação, jogando defensivamente, é verdade, mas leva o jogo com o Chelsea para a prorrogação. O próprio Flamengo leva o jogo com o Liverpool para a prorrogação. E, de repente, pode acontecer algo que não tem acontecido nas últimas temporadas. Mas é com muita calma, com muita tranquilidade. Eu sei que o torcedor não tem calma, é ansiedade máxima a essa altura. E o Flamengo precisa também ser testado em mais alto nível. Por isso o jogo do Palmeiras é ainda mais importante, que é o único teste real que o Flamengo vai ter antes do Mundial de Clubes. E, claro, também a semifinal, para que ele possa passar para a final contra, eventualmente, o Real Madrid. É pouco para a preparação um teste desse tamanho? Porque, por exemplo, o Palmeiras na semana que vem, o Palmeiras não vai para o Mundial esse ano, mas na semana que vem o Palmeiras já tem o São Paulo. Começo de temporada, então, mas já é um clássico, já é um teste, né? Depois ele vai ter a Supercopa. Já tem 2 jogos pesadíssimos, né? Em espaço de uma semana, de semana que vem a outra. O Flamengo tem um nível técnico no Campeonato Carioca muito baixo. A gente pegar os adversários, acho que Boa Vista, né? Se eu não me engano. Sim. São mais 3 adversários, né? Madureira, Nova Iguaçu. Madureira, Nova Iguaçu. Quer dizer, é um nível muito baixo. É melhor que seja assim e que até o jogo do Palmeiras, aí o teste no jogo do Palmeiras para ir para o Mundial. Ou o mundo ideal seria pelo menos 2 adversários mais pesados para que o time fosse realmente testado? Na verdade, o mundo ideal eu acho que seria ter mais tempo para treinar e jogar mais algumas partidas de um nível superior. Tá. Mas isso não é uma possibilidade, né? Os adversários agora, antes da viagem para o Mundial, é que poderiam ser outros. Poderiam, numa questão de suposição em relação a como que o Flamengo aproveitaria melhor esse período. Se tivesse à disposição da comissão técnica do Flamengo, faz o calendário aí. Esquece o estadual, vão jogar contra quem? Determinem os adversários. O Vitor Pereira e os seus assistentes fariam uma programação de jogos que é diferente dessa. Eles poderiam, por exemplo, como os nossos vizinhos, estão fazendo os famosos torneios de verão, argentinos, uruguaios, chilenos, estão ali jogando entre eles, né? Estão fazendo jogos mais competitivos. Mas, acima de tudo, se fosse possível mudar alguma coisa, o Vitor colocaria o Mundial para frente, né? Eu quero mais tempo. Sim. Eu quero mais tempo para trabalhar, eu quero mais tempo para colocar os meus jogadores do ponto de vista físico no nível, ou pelo menos próximo do nível de competitividade que um Mundial exige. Mas são 2 jogos. Sim, são 2 jogos. Só que você precisa passar pelo primeiro, que é uma questão muito mais de você contra você mesmo. Quando... Estreia. E aí, né? Porque, do ponto de vista do torcedor, o ambiente externo, está todo mundo pensando no jogo que decide. Não, porque o foco é você, né, André? Porque se você é eliminado, desculpa interromper, se você é eliminado numa semifinal... É feio. É feio. Não é legal. Diferentemente da final, onde você é o franco atirador. Claro. Você só tem a perder na semifinal. Só. E você tem que ganhá-la e bem. Sim. Para se sentir bem em relação à decisão e tal. Então, eu acho que o Vitor ia gostar de ter mais tempo, principalmente porque esse... um campeonato que, como disse o Léo, é um bônus é um bônus que premia quem foi bem no ano anterior. E se depender do Flamengo, ele vai jogar o Campeonato Mundial em todas as temporadas, e é assim que funciona. E vai ser sempre no início da temporada, no começo do ano. E quando o Real Madrid reclama de jogar o Mundial porque ganhou a Champions quase todo ano. Então... Teoricamente, a gente vai mudar agora, né, o Mundial de Clubes. Sim. Mas ele era realizado ao final da temporada anterior. Mas vai mudar tudo, né? Vai ser uma coisa como mas é que ele também só muda esse formato aí para 2025, que entra naquela janela aí de
final de temporada europeia, onde era a Copa das Confederações. Até lá vai sempre ter esse problema, que é o meio de temporada europeu e o nosso início de temporada atropelado. Então, mas não é que eu estou colocando o seguinte: o Mundial está acontecendo agora, em fevereiro, e aconteceu também no ano passado, depois, mais ou menos na mesma época, em função do calendário apertado da Covid. sim. Teoricamente, nessa edição de 23, acontece ainda em 23, como era Dezembro, até então. No fim do ano. Sim. O Palmeiras, quando foi campeão em 20, ele foi e viajou direto pro Mundial. Também já com problema, porque ele já foi campeão em 20 de janeiro de 2020. Mas viajou direto. Mas anteriormente, você jogava, o Flamengo jogou com o Liverpool em dezembro de 2019. A questão de você precisar estar num nível muito bom em relação ao que é o seu potencial para enfrentar, em tese, o Real Madrid na final, é que você tem pouco tempo para fazer isso nas condições atuais. É ótimo ter a Supercopa, ótimo. Sim. É muito bom ter a Supercopa, independentemente do adversário, mas é maravilhoso ter a É Supercopa. melhor ainda que seja o Palmeiras, né? Que é o grande clássico sul-americano, vamos dizer, nesse momento. Estão falando entre de O times ali. ideal até que tivesse a Supercopa e a Recopa. Sim. Porque aí você teria Então, 3 jogos. Porque, mais graúdos. Hoje em dia, o Léo Agora falou... também, se você perde as duas, você vai para o Mundial com uma pressão da... Não, mas é temas de preparação. Sim, sim. O Léo falou, inclusive o Vasco vai jogar, né? A gente vai mostrar no Star Plus com o River Plate. Sim. Só que ainda são amistosos, né? Exato. O amistoso chega no segundo tempo, o cara troca o time inteiro, não tem o mesmo nível de intensidade. Quando você vai jogando uma competição, aí sim, o seu nível é puxado para cima. Você é exigido para jogar em nível de competição. Então, com o Palmeiras vai ser assim. Se fosse com o Del Valle, os 2 jogos com o Del Valle fossem antes do Mundial de Clubes, seria melhor para o Flamengo. Ele teria mais 2 jogos de competição. Porque os times estão ali para disputar título. Claro. E aí chegaria mais preparado. Mas não é o caso. Ele vai chegar mais preparado para os jogos com o Del Valle. Exatamente. Chega mais preparado depois, né? Daqui a pouco eu quero falar de Gabigol aqui, porque bonito, né? Com a camisa 10, bacana o gesto dele, né? No início da partida, né? Chegando ali, entrando no gramado. Joelhou e tal, fazendo uma reverência danada. Vai ser um momento especial pro Gabigol, vai ser uma temporada especial com essa camisa 10. Pode aumentar o nível de idolatria dele no Flamengo, inclusive. Já meteu o gol hoje também. A gente vai falar bastante. Só seguindo um pouquinho aqui com o Pedro com relação a esse Mundial, né? E a passagem pelo Palmeiras, né? Porque tem a gente discutiu essa semana, né? Tem essa passagem pelo Palmeiras ali, né? E até que ponto essa passagem ela vai influenciar para o Mundial? Eu acho que ela pode influenciar cada vez mais quando a gente olha para o outro lado e é um Palmeiras sem Scarpa, é um Palmeiras sem Danilo, é um Palmeiras que tem uma dinâmica diferente de início de temporada. O Flamengo precisa acelerar a marcha, como o Palmeiras acelerou no passado, para jogar o Mundial. O Palmeiras ainda vai se adaptar para a temporada, ainda que tenha a Supercopa. E você viu o Abel falando que qualidade custa caro, ou seja, falando em reforço. Então, é uma outra dinâmica, é outro início de temporada do Palmeiras. Não dá para tirar conclusão por um jogo, por um final de semana. Mas a amostragem que temos até aqui é que o Flamengo talvez carregue um peso maior para essa final de Supercopa. Pelos reforços, porque tem que apresentar alguma coisa às vésperas de um Mundial. E é o Palmeiras ali ainda entendendo o que vai fazer, se vai repor, se não vai, como é que vai fazer o dinheiro do Danilo, vai ser uma venda casada, não vai ser, vai repor imediatamente, vai repor um pouco mais à frente, o Endrick vai ter decolado, não vai ter decolado. Acho que inclusive essa pressão pode atrapalhar, começar muito essa coisa, mas tem o Endrick, não tem reforço, mas tem o Endrick. Dosar um pouco onde a gente vai chegar nessa pressão. Então, acho que o Flamengo pode chegar um pouco mais, não é o termo exato, mas com o holofote um pouco mais para a vitória do Flamengo. Em termos de pinta. Então, é isso aí, nação. Flamengo venceu. Então é isso aí, nação. Flamengo venceu por 4-1. Jogou super bem, Gerson. Fez a sua reestreia de luxo, né? Ele deu 71 passes nesse jogo e acertou em 71, então 100% de aproveitamento para o Gerson no espaço. Fez uma estreia excelente. Vitor Pereira fez uma estreia boa, escalou o time como de costume já, do ano passado, não mudou praticamente nada. Fez algumas alterações ali, boa, como teste, né? Ele estava testando algumas coisas. Anotou muito no caderninho, né? Tanto os pontos positivos e negativos do Flamengo nessa partida. E é isso aí. E agora é a questão. O Flamengo deixou uma boa impressão nesse primeiro jogo. Mas a pessoa deve falar, mas é Portuguesa, beleza. Se tivesse perdido, qual seria a repercussão? Flamengo, time titular, perde para a Portuguesa. E quem enfrentar o Real Madrid, então, aquilo. Mesmo com o time titular sendo ou Fluminense, ou Portuguesa, ou Madureira,
tem que ganhar, deixar uma boa impressão no primeiro jogo da temporada com o time titular. O Flamengo fez isso, goleou, fez seu papel, venceu, e agora tem que pensar já no próximo jogo, visando lá na frente, né? Óbvio que o Vitor Pereira, durante ali nos 20, praticamente dos 20 do segundo tempo, já começou a tirar alguns jogadores, né? Como o Everton Ribeiro, o Varela e o Arrascaeta também que saiu, né? Para poupar e já pensando nas próximas rodadas, principalmente a Supercopa do Brasil, que é um desejo muito grande do técnico, e o Mundial de Clubes, né? Então é aquilo. O Flamengo já se preparando já, óbvio. Questão física. Precisa muito. Condicionamento físico durante o jogo. É aquilo, o Flamengo vai se adequando aí, né? A condição física durante essa é a palavra. Durante essas rodadas até chegar o Palmeiras, que, na minha opinião, é o principal desafio do Flamengo antes do Mundial. Óbvio, lá no Mundial é outra história, mas em relação ao parâmetro, a Portuguesa, Madureira, Bangu, não é um parâmetro para o Flamengo, do time titular, né? Então, o Palmeiras já pode ser um parâmetro, sim, muito bem, para chegar contra o Palmeiras, jogar bem, apresentar um bom futebol, ganhar, preferência, e chegar no Mundial muito confiante, né? Porque se perder para o Palmeiras, aí já vai ser diferente, entendeu? Então é aquilo. A principal referência ali é o time do Palmeiras, que é um time praticamente do mesmo nível técnico do Flamengo, praticamente. Eu acho que o Flamengo está um pouco acima, mas o Flamengo acho que não enfrenta o Fluminense antes do Palmeiras, antes do Mundial, né? Então o Palmeiras será a referência do Flamengo para chegar no Mundial e jogar bem, né? É isso aí, tamo junto.